mesmo dentro de um mesmo país. Como a professora Iacolete mencionou, nós realmente temos que falar de secularismos e não secularismo, porque ele pode ter diferentes interpretações dentro de um mesmo país. Como o professor Philpott mencionou, existem diferentes óticas no sentido negativo, no sentido de política, de ter numa esfera social, ou existe uma versão mais leve, talvez, onde existe mais neutralidade, mais igualdade. E essa aliança, que às vezes também nós não percebemos, ignoramos esses diferentes atores sociais, onde diferentes ideias sociais podem fazer diferente numa sociedade. Nós temos um painel ilustre nesta tarde e gostaria de falar um pouquinho só sobre eles rapidamente. A nossa primeira é a professora Elizabeth Shackman-Hurd, que é a professora adjunta da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, e é autora de uma obra extensiva sobre secularismo. E o segundo será o professor Jean Paul Willem, que é o diretor de estudos de pesquisas da escola Sorbonne, na França, e um sociólogo que tem olhado para essas questões por muitos anos, e o professor Focas, que é da Fundação Europeia para a Política Externa, da Grécia, em Londres, e na Escola de Economia do Reino Unido. E tem um registro notável de livros e obras, e agradecemos a todo o conhecimento que eles podem trazer para nós, e por terem lidado com as situações problemáticas individuais de como o secularismo deve ser entendido em determinados contextos. Então, no final dos 3 palestrantes, teremos algum tempo para perguntas e respostas. Obrigada. Vou tentar mantê-los acordados. O que eu vou fazer hoje é tentar virar as coisas um pouquinho de cabeça para baixo e falar de essa análise e falar das variedades de estabelecimento, coisas que vão além da primeira emenda da Constituição Americana. Isso nos faz ir além dos níveis normais de liberdade ou falta de liberdade e considerar como várias formas de governo gerenciam, reforma ou marginalizam as atividades e as atividades humanas. E num recente volume que eu estou escrevendo chamado Variedades, meu trabalho tem sido na política de trabalhos estrangeiros. Eu acabei de terminar um livro que fala da política chamado de retorno da religião a assuntos internacionais. E eu vejo esse momento para a promoção de religião, de liberdade religiosa, defesa dos direitos das minorias e outros assuntos relacionados. Estou interessada na compreensão da religião que está por trás desses esforços e nas consequências para as pessoas que são regidas por eles. O título do livro é Além da Liberdade Religiosa. Eu quero me focalizar num pedacinho disso e falar sobre a política nas atividades patrocinadas pelos Estados Unidos no exterior. Eu vou dizer o que isso é e os programas, mas primeiro eu gostaria de dar uma prévia desses programas. Primeiro, nos Estados Unidos, essas atividades não são novas e podem ser encontradas numa longa linha histórica que muitas vezes não é o comum. Em segundo, as ferramentas analíticas que a maioria dos estudiosos usam para debater essas ações, como a laicidade, a separação da Igreja e do Estado, a legalidade da aplicação extraterritorial de cláusulas religiosas, todos esses são um vocabulário comum, mas são inadequados. Precisamos de um novo vocabulário, uma nova... Por que
nesse quadro, por que variedades de estabelecimento é uma ferramenta analítica superior? Vamos olhar para o que está acontecendo. Vamos falar agora de 2013. Como muitos sabem, o Departamento de Estado americano lançou uma Secretaria de Iniciativas Religiosas Comunitárias fora dos Estados Unidos. Ao falar no lançamento, a Melissa Rogers, da Casa Branca, falou que o engajamento estratégico dos líderes religiosos podem ajudar-nos a romper o ciclo de conflitos violentos. Também o presidente Obama mencionou o seguinte, e no trabalho de desenvolver um mapa detalhado de como o nosso governo se envolve nesses assuntos no exterior, através do nosso Departamento de Defesa. E como resultado desse trabalho, temos visto novas avenidas e novos esforços e uma nova interseção nas políticas nos Estados Unidos, no governo americano. Nos Estados Unidos tem agora uma estratégia como líder de liberdade religiosa. O Departamento de Estado tem um comitê de... A lista é muito longa, como contra-terrorismo. Hoje, isso é considerado uma solução considerada pelos governos internacionais. Nessa era de parcerias, as autoridades estaduais e religiosas trabalham em conjunto para promover os interesses comuns, promover a religião e corrigir os erros estratégicos. A minha pergunta é, o que significa para o governo das sociedades pluralistas quando os governos, como o americano, também outros, dividem o mundo entre crentes e não crentes, entre religiões e não religiões, e depois vão atrás de vários objetivos. Eu estou interessada na política de engajamento. Para entender isso, precisamos situar esses programas num cronograma histórico mais amplo. Vai além do secularismo e vai além da primeira emenda à Constituição americana. E eu vou sumarizar. Pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, o governo americano tem entendido a promoção da religião livre como um benefício, está salvando os povos do mundo da tirania religiosa. Então, esse engajamento patrocinado pelos Estados Unidos foi projetado para instruir indivíduos e grupos a como ser livre. Muitas dessas atividades, de fato, levantaram as sobrancelhas constitucionais e muitas pessoas, eles são legitimados como prioridades na política externa. Mas também, eu quero sugerir que é bem importante, devido a um excepcionalismo, a política de excepcionalismo americano, é o lugar onde, na verdade, religião e a liberdade têm sido aperfeiçoado. Os Estados Unidos é o lugar onde a religião vai se tornar livre. Programação religiosa é hoje a última de uma longa história de tentativas dos Estados Unidos, que é considerado como o guardião da liberdade mundial, como líder da liberdade mundial. Essa visão domina através da cultivação e do estabelecimento de formas de religião que se conformam para os modelos americanos. Esses não são padrões universais. Eles têm uma história. Assim, quando o engajamento religioso faz tentativa de fortalecer politicamente autoridades religiosas, ela é, ao mesmo tempo, um projeto de reforma religiosa. É aí que eu falo de secularismo. É um projeto de transformação religiões em que se entende, por autoridades específicas, de projetos de reforma. Não pode ser capturado nos termos de estabelecimento contra a falta de estabelecimento. E é uma história diferente no exterior. O debate sobre a primeira emenda, em seguida, captura apenas um fragmento de uma história muito maior sobre o poder americano. O livro ilustra este argumento através de 3 exemplos tirados da história de política exterior americana. O primeiro exemplo dos Estados Unidos para promover o que foi chamado de saúde espiritual global durante a Guerra Fria.
um elemento crítico na propaganda anticomunista, muitos americanos viram a promoção da saúde espiritual como uma obrigação devida para um subconjunto privilegiado da população que tinha o risco de cair no comunismo. Como um dos primeiros exemplos de engajamento foi chamado ofensiva religiosa e eram patrocinados pelos projetos americanos através de uma reforma religiosa. Nos anos 50, os Estados Unidos estabeleceram alianças com líderes religiosos anticomunistas em todo o sudeste da Ásia para promover formas de budismo que se conformavam a concepções americanas. No Camboja, também cultivou uma aliança religiosa com a fundação da Sociedade para a Promoção do Budismo. Em 56, o Conselho de Coordenação de Operações formou o que foi chamado uma Comissão do Budismo para coordenar a ofensiva religiosa. Feito de representados do Estado, do Departamento de Estado, a CIA, e esse comitê de budismo foi encarregado de estudar a eficácia das organizações budistas em países do Sudeste Asiático, para descobrir formas de garantir que a influência dos monges budistas e líderes leigos fosse exercida a favor dos Estados Unidos. Esses esforços religiosos são divulgados hoje, estão no centro da tentativa americana para separar os políticos americanos dos extremistas. E isso tem sido ausente até pouco tempo atrás. Numa perspectiva de longo alcance, essas atividades desafiam a posição de que a religião tinha sido ausente da política externa. Ao contrário, mesmo uma breve incursão que a história sugere que religiosidade não só se alinha com os interesses estratégicos, mas também está em conformidade com a concepção do que significa ser religioso e ser livre. Esses esforços continuaram em novas formas depois da Guerra Fria. Objetivos similares motivaram a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional em sua tentativa de promover a tolerância religiosa na Albânia nos anos 2000, um exemplo discutido no meu livro. Com a campanha da Guerra Fria para a saúde espiritual, o projeto americano procurou transformar religiões albanesas e cidadãos religiosos em versões mais livres e tolerantes de si mesmos, tornando-os menos suscetíveis, supostamente, à atração do extremismo. Mais recentemente, em meu terceiro exemplo, os Estados Unidos têm buscado reforma religiosa no exterior através das funções expandidas de capelães militares, localizados no exterior. Desde 2009, as responsabilidades dos capelães militares incluíram atividades religiosas de extensão e ligação com comunidades locais. Esses capelães são agora obrigados a servir como consultores culturais naquilo que o governo chama de inteligência terrena humana. Agora, isso além do seu trabalho normal. Então, cada um desses engajamentos religiosos são convencionalmente entendidos para garantir a possibilidade do livre exercício da religião e não para promover o seu estabelecimento. Mas a história não termina aí. E para ver a foto maior é preciso chegar a um ponto de vista além dos debates. Precisamos pensar de maneira mais abrangente. No passado, a primeira emenda foi largamente confinado que as atividades no exterior deviam ter sido expandidas ao longo do século passado. Como exemplo, o relatório publicado há alguns anos atrás em Chicago sugeriu que a confusão jurídica mina a eficácia da política externa dos Estados Unidos, por dificultar a capacidade do governo de se envolver nas comunidades. O relatório critica o escritório da assessoria jurídica do departamento porque não fornece a clareza jurídica. Ele apela ao governo para resolver insegurança jurídica sobre a extensão em que a cláusula de estabelecimento aplica-se à ação do governo exterior.
Os autores do relatório estão divididos quanto às disposições constitucionais das cláusulas de religião aplicam-se a ações e atividades e o debate continua. Uma pergunta que eu faço, e acho que esse é o problema, existe uma crise chamada de regulamentações e restrições que governam os Estados Unidos. Os militares têm mais margem de manobra. Durante a ocupação do Iraque, como exemplo, um coronel do exército americano solicitou financiamento para reconstruir a mesquita que a imã tinha. Ele estava oscilando entre trabalhando com os americanos ou juntando aos rebeldes. Então, ele mudou a palavra mesquita para local cultural e aí ele obteve aprovação. O financiamento foi aprovado e a mesquita construída. Os contratantes são obrigados a mostrar que suas atividades não são inerentemente religiosas e promover uma finalidade secular. Mas, em geral, não está claro até que ponto as cláusulas de religião se aplicam a nós nas nossas ações no exterior. O tribunal também considerou que o padrão da análise dos negócios estrangeiros difere dos programas. Quando fundos americanos vão para organizações internacionais, eles têm que demonstrar alguma razão imperiosa para que o atendente, para o risco geralmente inaceitável para esse financiamento. Em 2007, no caso Hein versus a liberdade de religião, um grupo de contribuintes norte-americanos trouxe uma cláusula do estabelecimento para ser desafiado e especificamente o uso dessa secretaria para manter conferências religiosas, dizendo que aquela secretaria estavam favorecendo reuniões religiosas. Os demandantes alegaram que as reuniões favoreciam religião. O tribunal decidiu que nenhum corpo legislativo havia autorizado diretamente o financiamento. Então, uma vez que as despesas não estão sendo, que o governo não está patrocinando nenhuma dessas atividades religiosas, não é inconstitucional. Acho que precisamos mudar a nossa análise para ver isso. Essa decisão em particular diz que o presidente pode promover a religião, assim como ele pode promover qualquer outra política social, limitada apenas pela política eleitoral. Foi dito também que, mesmo que novas atividades de engajamento do Departamento de Estado resultem em direto financiamento, elas podem, contudo, ser imunes à ação da inconstitucionalidade. Assim, afigura-se as cláusulas de religião, não em um sentido importante e relevante, mas o debate não é, na verdade, se a religião pode ser separada ou ignorada, como muitos separatistas dizem. A separação, os separatistas e os modelos confessionais, de fato, perderam a maior parte do seu significado. Não existe nenhuma religião sem algum tipo de governo. A religião nunca deixou a vida pública, é uma outra forma de ocupar espaços sob diferentes governos, que muitas vezes chamamos de secular. O debate do envolvimento religioso também não é sobre se as pessoas devem ser incluídas na vida pública. E quem decide quem é uma pessoa de fé hoje, quem não é? Hoje, quando o Brian Greene apresentou os seus números, ficou bem obscuro para mim como essas linhas são determinadas entre governos e indivíduos e instituições. Quem é escolhido e por quê para envolvimento? Como eles são identificados e por quem? Que versão de que religião é patrocinada? Que autoridades religiosas são privilegiadas e como eles são entendidos para serem representantes? Esse alcance religioso requer que os governos decidam que grupos são considerados religiosos ou não e como são escolhidos. Como sabem, existe bastante acordo em quem fala para uma religião em que líder está sendo favorecido, que práticas estão no centro dessa religião, e a pretensão de que é possível envolver todas as religiões de maneira neutra
é uma máscara no envolvimento. É sempre mais fácil para a religião da maioria, a religião daqueles que estão no poder, a religião que tem aqueles patrocinados pelos Estados Unidos, por qualquer um, para ter mais peso político. Grupos que são desfavorecidos são considerados ou chamados de extremistas. E eu gostaria de falar aqui uma citação da embaixadora Susan, que diz que o governo americano tem força e nós podemos promover líderes religiosos. Então, quando os Estados Unidos se envolvem em religiões no exterior, grupos que olham parecem como religião para os americanos, dissidentes, duvidam. Religiões não tradicionais são recebidas com ceticismo ou perplexidade. Em uma paisagem de envolvimento religioso, os Estados Unidos e outros agentes do poder se tornam árbitros do que e quem é importante na construção da atividade humana como religiosa. E que inversões são importantes. Isso não pode ser superado pelo aumento do número ou diversidade das religiões envolvidas. O compromisso dos Estados Unidos com o engajamento religioso também dá uma vantagem para as religiões que estão em conformidade. Algumas religiões são livres, outras não são tão livres, e é necessária a intervenção. Para concluir com um exemplo, durante a ocupação de soldados americanos no Afeganistão, soldados americanos construíram uma madraça no Paquistão. O comandante David Arnold, que era chefe da equipe de reconstrução nos Estados Unidos, diz que, e isso foi uma citação direta dele, gostaria de ver pequenas escolas religiosas em todos os distritos para os pais não terem que enviar seus filhos para além da fronteira do Paquistão. A tentativa de situar esse projeto em um contexto contexto da primeira emenda, não está claro qual é a orientação global oficial ou qual a preocupação de segurança nacional. Essas escolas foram construídas com pouco alarde da imprensa e tampouco geraram qualquer discussão pública sobre do que violava a primeira emenda. Os soldados simplesmente construíram as escolas. Os soldados construíram a escola para garantir que as crianças afegãs teriam a oportunidade de ser devidamente educadas. Nesse caso e tantos outros entenderam a questão de que essas atividades são constitucionais. Na política pública internacional, precisa ser informada por uma sofisticada compreensão da religião. Quando os governos se envolvem, ou os indivíduos, ou os grupos, e são obrigados a discriminar em que é escolhida e que ortodoxias estão consagradas como vozes de autoridade para contar com a religião como uma categoria na lei e na política externa, é sempre de alguma forma para estabelecê-lo. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Para iniciar, eu gostaria de agradecer a esse grupo da BYU por convidar-me e me dar a oportunidade de falar a vocês. Eu gostaria de falar não somente para o secularismo da França, nesses somente 2 dias de conferência, mas eu falarei de um aspecto mais específico, um tópico, a religião e educação na França, no Estado secular. A religião entre o sistema educação na França tem sido um tema muito sensível na história do país. O Estado republicano e a Igreja Católica foram ferozmente opostos, com os sacerdotes e professores discutindo sobre sua influência na educação infantil. Mais importante ainda, com as leis de secularizados do sistema de ensino entre 82 e 86, a separação da Igreja e do sistema de ensino na França precedeu o da Igreja e de ensino na lei de 1905. Desde então, o sistema de ensino do Estado não tem se preocupado com a educação religiosa
cuja responsabilidade recaiu sobre as famílias e as instituições religiosas. Por essa razão, um dia de folga da escola durante a semana foi permitido inicialmente na quinta-feira ou em seguida na quarta-feira. As escolas públicas primárias têm um dia de folga uma vez por semana, além do domingo, além de dar aos pais a oportunidade de fazer acordos, se assim o desejarem, para a educação religiosa de seus filhos fora da escola. Fechando a citação. Na escola, na educação moral e religiosa foi então substituída por educação e moral cívica. Educação moral e cívica. Tanto pelo medo do conflito a respeito da consciência dos alunos, houve uma tendência a evitar a questão da religião em sala de aula. Mas, para além do sistema do Estado secular, com uma instituição nacional para ensinar os valores da República, e apesar das lutas contra as escolas congregacionais, ensino privado, principalmente a católica, foi mantida. O conflito entre o Estado e a escola privada, geralmente chamado de a guerra da escola, ressurgiu no final do século XX, com grandes manifestações em favor das escolas privadas em 1984 e escolas estaduais em 1994. Sempre que havia planos para modificar os status quo em uma forma ou de outra. Ao contrário do resto da França, a região Alsácia-Moselle anexo à Alemanha no sistema da França. Primeiro, a integração das escolas privadas, principalmente católicas, no serviço público da educação nacional, através de contratos de associação, de acordo com a Lei Debré, em 1959. Esses acordos garantiram o reconhecimento do caráter específico e assegurou o financiamento dessas escolas, mas, em contrapartida, escolas privadas tiveram que aceitar todos os alunos a aceitar o currículo estadual. Segundo, a decisão de desenvolver o ensino de fatos religiosos ou fenômenos religiosos, que é chamado faits religieux em francês, no sistema de ensino secular. De acordo com o relatório Debré de 2002, a fim de contribuir para o conhecimento das civilizações e das evoluções atuais e alunos anteriores. Em terceiro, a preocupação de proteger o princípio da laicidade da escola, restringindo expressões da identidade religiosa dos alunos. A lei de 15 de março de 2004 proibiu o uso de símbolos, incluindo uma cruz, um quipá, um véu, que ostensivamente se manifestava como afiliação religiosa nas escolas. Eram permitidos símbolos discretos. De acordo com o artigo 2, a cultura diagnóstica... What? Não! O tempo garantize a laicidade do Estado. Em realidade, não é... que pode ser intitulado sobre a liberdade individual e a emancipação do espírito. A evolução na última década, as fases foram colocadas na necessidade de reforçar a educação para todos os estudantes e reforçar essa educação em comum em duas direções, na ensino moral, o ensino e ensinar sobre religião.
Num documento, a base comum de conhecimento e competência define que tudo que é essencial para dominar no final da escolaridade obrigatória, que é uma base em comum que represente como um cimento apropriado de nação, é composto por um conjunto de conhecimento e habilidades essenciais que tem que ser dominado, mas a fim de sucesso de um completo estudo, vocês podem ver, é uma cultura, é uma necessidade de habilidades sociais. É uma estrutura de acordo com as seguintes áreas, como sendo um reflexo daquilo que antes era a opinião de uma pessoa, e nessa perspectiva parece que tanto geográfica e historicamente, alguns pontos que eu posso compartilhar na maneira europeia de pensar. De acordo com esse documento oficial que eu chamo, que existem 7 áreas de habilidades que é a fundação do lar e também a Bíblia. A introdução, que eu chamo da diversidade da civilização, sociedades e origens, e a religião na França e na Europa, e com textos em particular, pedaços da Bíblia do Corão, ao Corão. É um respeito geral à laicidade, que respeita a consciência e de crença. Através desse texto, podemos dizer que o ensino de fatos religiosos é uma parte fundamental dos objetivos educacionais de educação escolar. Em 2012, o Ministério da Educação Nacional, ele gostaria de fortalecer o ensino na escola de educação moral comum que contribua para o desenvolvimento do respeito, a convivência pacífica e da liberdade. Para esse fim, ele encomendou um relatório sobre ensinar ética secular, que foi elaborada em 22 de abril de 2013. Esse relatório lançou um debate sobre as linhas gerais dessa ética em comum no contexto de uma situação social que se caracteriza não só pela pluralidade da sensibilidade religiosa e filosófica, mas também por uma pluralidade de concepções de uma vida boa, ou seja, um verdadeiro pluralismo normativo. Mas, além das diversas formas de vida e tradições do outro, a questão sobre como ensinar nas escolas. Desde 1980, muitas pessoas falaram da origem das escolas. Devido a essa natureza, com respeito a esse assunto, dando para a família a liberdade de estudo religioso às famílias e ensinando qualquer religião nesse assunto em muito aspecto, mas a situação emergeu de diferentes circunstâncias baseado no princípio de secularidade que passou a ser instituída e não subiu novamente, mas dentro do secularismo é constituída uma expressão tangível do sucesso dos princípios da secularidade por si mesmo, introduzindo o catecismo na escola, mas fazendo de uma perspectiva secular, em consequências do fato de que eu digo que é necessário um conhecimento das culturas religiosas são necessárias para a compreensão das nossas sociedades, seu passado e seu estado atual, seu literário e o patrimônio artístico e seu poder jurídico e político. E daí o debate, como é que, em vista do ponto que para quem pode a escola se considerarmos que ele deve compreender essa tarefa, e levar em conta as culturas religiosas? E talvez que esse tema pode ser... Então, nós podemos levar em conta
a religião. Esse é um grande debate, existem muitas diversidades de opinião. Também esse debate de não levar a criação de aulas sobre a história da religião fornecido por um grupo específico de professores. A verdade na França, havia uma nova insistência na religião, emergiu nos currículos de História e Ciências Humanas desde 1996. Colocando o Regis Debray, é um filósofo ateísta, colocando Regis Debray a cargo do grupo de trabalho de lidar com a educação sobre a religião no sistema de ensino secular. Em 3 de dezembro de 2001, o Ministério da Educação Nacional, Jack Lang, nessa época, ele reconheceu que se uma escola que seja verdadeiramente e serenamente secular era dar a cada aluno a oportunidade de adquirir uma compreensão do mundo. Isso significava que os professores devem ter em conta as religiões como um elemento influente e, em grande medida, como estruturação da história da humanidade e, às vezes, como fatores de paz e modernidade, por vezes como fatores de discórdia, conflitos mortais e regressão. Foi então, depois do dia 11 de setembro, que o ministro Jack Lang sentiu a necessidade urgente de realizar uma iniciativa para reforçar a desabrochar a religião na escola. Por isso, havia uma necessidade urgente de fazer uma transição, como Regis Debray muito claramente disse, a partir de uma laicidade de incompetência religião, por natureza, não nos interessa. Então, ele disse que é nosso dever compreender para compreendê-lo. E também é nosso dever entender a religião. Então, em Debray, ele propôs uma série de medidas relativas ao currículo e à formação inicial e continuada de professores do ensino secundário. Em uma mensagem dirigida a esses participantes, 3 times foram feitos envolvendo onde foram colocados em prática. Primeiro, a educação é uma oportunidade de aprender símbolos. É importante reconhecer a linguagem específica que se dá a oportunidade de nome e decifrar símbolos, essencialmente para compreender uma forma de explicar o mundo. Então, a contribuição e entender a nossa herança. Ensinar a religião dá aos jovens a oportunidade de receber conhecimento de obras de prima em nossa herança humana. E, finalmente, o ensino da religião consiste para o papel da religião no mundo contemporâneo. Entender as diferentes religiões Mas na França, como historicamente falando, a nossa herança, na França tem sido reduzir a religião devido à opinião, de acordo com o artigo 10 de 1989, ninguém deveria ser descartado. Ninguém deve ser molestado por causa de suas opiniões, incluindo suas opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem estadial estabelecida pela lei. Fechando as aspas. Então, houve uma tendência de redução à religião, uma opinião particular e pessoal, esquecendo
que a religião é uma questão, por um lado, de convicções profundas que motivam fortemente as pessoas que acreditam em si mesmas e, por outro lado, de convicções organizadas que se expressam em um todo, as manifestações visíveis, monumentos, encontros, gestos e assim por diante. Existem fenômenos religiosos porque há homens e mulheres que experimentam religiões. Existem organizações, instituições religiosas que não são obras religiosas escritas. Então, de fato, textos e rituais, representações e atitudes, escritos e códigos de comportamento. Se a escola estadual não sabe se Deus existe, ele deve saber que existem pessoas e grupos que acreditam que Deus existe e que esse fato tem todos os tipos de impactos sobre a vida pessoal e social. A opção selecionada no relatório de Bray foi, assim, usar textos escritos e que ilustram a religião como um ponto de partida, dizendo a partir da qual e traçar daí o seu significado. Então, em alguns países, a França, ela encontra outras realidades, um aumento da diversidade religiosa, especialmente em aumentando o número de pessoas que não têm nenhuma religião, estudantes que não têm nenhum conhecimento religioso e nenhuma familiaridade com o assunto religioso. Adicional, existe um grande número de minoridades hoje em dia que fazem parte de grupos de pluralização na sociedade europeia e diferentes tipos de grupos com diferentes religiosidades. Existem vários grupos que nas interações em que eles fazem parte das diferenças políticas e religiosas. Existe uma oportunidade de refletir como a escola fala com esses tratados e trata desses. Então, enfrentando esses desafios, não é somente importante entender um ao outro e coexistir com paz, mas também respeitar cada um de nós e nossas diferenças. Essa escolha feita na França integra nos assuntos religiosos, ensinando nos objetivos, ensinando na escola e também para respeitar o sistema étnico e pedagógico no sistema educativo. Encontrados esses princípios na classe, isso deve ser permitido para todos aqueles que têm grupos religiosos e dá a oportunidade de dar ao estudante a liberdade de consciência. Esse é um desafio que a educação de treinamento de um esforço para professores ensinar religiosidade com referência em termos de não somente requer conhecimento, mas também descobrir os princípios que são importantes. Aprender social numa nova dimensão, interpretação e esse conhecimento, quando é aplicado no lado religioso, por si mesmo, de acordo com o que eu penso, é uma contribuição muito grande para o cidadão. Por quê? Por causa que ele coloca os fatos religiosos como um fenômeno no espaço de um espaço social, tanto individualmente ou coletivamente. Em outras palavras, mesmo envolve a religião individual, mas, além disso, aprender a falar como se fosse
uma religião, talvez, que é importante para outra pessoa. O fato simplesmente de falar sobre religião na França para uma audiência diversificada e não ter oportunidade de mas ter objetivamente fazer explícito para as atividades que se correspondem à religião, que inclui os fatos religiosos e colocando o indivíduo na democracia, reconhecendo no mundo é uma estrutura simbólica para toda a sociedade e de fato, para a maioria, isso não prevente, quando nós ensinamos os fatos religiosos, reservar para grupos específicos religiosos do país, e essas religiões deixaram a sua marca na história da cultura e das tradições do país, na qual deles esse tipo de problemas enfrentamos. Esses fatos podem também ser compreendidos, contribuídos na cidadania e que é parte de uma indicação sobre o Estado-escola. E o Estado da escola, na qual é dado não só uma identidade histórica, mas também de escolar. Boa tarde, é um prazer estar aqui e ver alguns rostos familiares. Eu agradeço o convite. Eu sei que esse título não parece muito ligado, mas aqui vai. Primeiro, os pensamentos que quero compartilhar com vocês hoje são baseados em pesquisa que realizei com grupos religiosos minoritários em 4 países: Grécia, Bulgária, Romênia e Rússia. Países ortodoxos são o foco de amplas discussões acadêmicas sobre se a ortodoxia é um delimitador de uma determinada variedade do secularismo. E eu devo dizer que sempre que eu falar ortodoxia, eu quero dizer com O maiúsculo. E central para as discussões sobre ortodoxia, que representa uma variedade diferente do secularismo, é a relação entre a religião e a identidade nacional, que temos a tendência de achar em contextos de maioria ortodoxa, especificamente em relações estreitas entre a religião e a identidade nacional. Espero que não soe de maneira tímida, mas acho que é um assunto pertinente para uma audiência interessada em religião e direito, porque pode ser o caso de que a relação entre religião e identidade nacional, entre vários fatores, fazem a judicialização da religião especialmente um desafio. Na medida em que uma estreita ligação identifica a religião nacional sustenta exclusões, ela é sempre um dilema. Ela representa um dilema por várias razões, uma das quais é que é manifestada de maneira banal. A estreita relação entre religião e identidade nacional se manifesta em todos os tipos de símbolos ao nosso redor, incluindo bandeiras, hinos, bem como a descrição de Michael Billen de nacionalismo banal, como o livro que ele escreveu em 99. Aqui, isso enfatiza uma norma nacional. Por exemplo, no caso suíço de usar edifícios religiosos para cerimônias. A questão é, onde essas manifestações banais de uma religião majoritária deixam de ser banal e realmente incidem sobre as liberdades de minoria religiosa ou grupos não religiosos.
Como observou Billing, banal não implica em benigna. Muito mais do que podemos perceber pode cair dentro de uma área cinzenta entre o benigno e pernicioso. A segunda razão pela qual a ligação de identidade nacional representa um dilema é porque você não pode exatamente colocá-la em julgamento. Pensando no contexto jurídico europeu, as instituições europeias não medem esforços para garantir a seus cidadãos que a unificação europeia não exige, mas, na verdade, desencoraja nivelamento cultural. A unidade da diversidade é um lema da União Europeia e a proteção de diversas entidades. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos em si não é uma instituição da União Europeia, mas ainda parte integrante do projeto de unificação europeia, também abraça esse objetivo por meio de seus princípios da subsidiariedade e da margem de apreciação. A respeito das questões sensíveis a nível nacional, como, por exemplo, da relação entre religião e identidade nacional. Em terceiro, é difícil mudar a relação entre religiões majoritárias, as identidades nacionais, é muitas vezes profundamente enraizada na narrativa nacional. É também, muitas vezes, manipuladas por forças nacionalistas por parte da Igreja ou do Estado. Pessoas se mobilizam em torno de vínculos de identidade, religião, nacional. E também, em quarto, se alguém tem autoridade, quem é para tentar mudá-la? Todos os itens acima são questões normativas interessantes e podemos discuti-los de várias formas. Podemos abordar duas questões particulares em minha apresentação. Gostaria de colocar a minha opinião nessas dimensões e explorar como e por que, em que condições essas relações se tornam um problema. Hoje, essa manhã, é melhor olhar de cima para baixo. Depois de compartilhar isso com vocês, eu quero ver se alguma coisa pode se fazer saindo desse relacionamento. Então, minha pesquisa fala sobre esse projeto em particular, feito em 2010, 2013. Então, foi em cima de duas perguntas. Quais são as experiências das... Segundo, quais os fatores e mecanismos que trazem esses limites? A seleção de casos inclui não membros e membros e novos e velhos da Unidade Europeia, Bulgária e Romênia, em países com e sem experiência de regimes comunistas. Juntos, os países cobrem uma gama de níveis de religiosidade versus laicidade, de altamente secular, no caso da Bulgária, e altamente religiosa, no caso romeno. Minha pesquisa empírica foi de natureza qualitativa, com o objetivo de compreender atitudes e práticas da maioria religiosa e a experiência de grupos religiosos minoritários. O trabalho de campo consiste de entrevistas profundas com esses grupos religiosos minoritários, representantes da Igreja Ortodoxa, de órgãos estaduais e também representantes de ONGs, que lidam com questões de liberdade religiosa. E, finalmente, advogados que tratam de casos de liberdade religiosa. ONGs e advogados estavam também trabalhando com organizações, além de oferecer uma imagem vibrante da evolução das bases atuais no domínio do pluralismo religioso, entrevistas em profundidade ofereceu uma visão sobre as mais profundas mentalidades, percepções e quais são o que eles esperam conseguir. Essas perspectivas têm valor independente dos fatos reais e das realidades no campo. Eles oferecem uma imagem de pluralismo, da falta dela, representado por vários grupos de interessados. Eu queria tirar algumas conclusões, se são benignos, banais ou perniciosos.
Os exemplos que eu vou oferecer não são necessariamente seletivos. Apenas o material relevante para esse tópico. Mas com esses exemplos, os limites são um pouco não definidos. Eu gostaria de começar com uma citação da Igreja Ortodoxa da Bulgária. Ela descreve o atual estado do clero, mais do que nos outros casos, eu acho. E ela diz que a norma e o que está errado com isso é bem comum, é natural, e é a perspectiva que ela está comunicando. Outro fenômeno ou seja, isso foi removido da religião grega e ainda permanece como um ponto bastante amargo para alguns representantes da Igreja Ortodoxa. Essa outra expressão. O que há de errado com isso é que as identidades. Outro exemplo, a referência simbólica dentro da Igreja Ortodoxa. Muitos dos entrevistados disseram que veem isso como fundo, não tem muita diferença. Eu gostaria de ler as referências aqui num momentinho. Ela está tentando se encontrar no texto. Então, alguns entrevistados, esses dois são banais, na teoria são simbólicos, referências à Igreja Ortodoxa, nos seus textos, na Constituição da Bulgária define a religião da Bulgária como a religião tradicional da República da Bulgária. A lei de 2006 da Romênia reconhece a importância da Igreja Ortodoxa Romena, mas outras denominações também são reconhecidas dentro da sociedade. No caso russo, o preâmbulo da lei de associações religiosas reconhece que o cristianismo ortodoxo também tem respeito e também pelo judaísmo e que são parte integrante da herança do povo russo. Mas sempre existe, claro, um lugar especial para a Igreja Ortodoxa. E onde é considerado que a Igreja Ortodoxa é a fé prevalente. Sempre será a realidade da maioria. Agora, exemplos de benigno. Agora temos um oficial dizendo que é necessário e é um unificador da sociedade, depois do contexto da queda do comunismo. É um reconhecimento justo da estrutura e da Igreja Ortodoxa, aqui de um oficial do governo romeno, que é responsável por assuntos de religião. Esse é o seu entendimento. Diz que é um intercâmbio justo. A igreja causou muitos problemas no passado, então essa citação fala de compensação e de que devemos ensinar às nossas crianças as leis cristãs. Então, para muitos, ensinar religião nas escolas é uma expressão benigna da religião.
Isso leva-nos para a categoria do pernicioso e a reeducação de muitas nesse contexto. Existe em igrejas gregas a educação religiosa e muitas vezes as pessoas pedem isenção baseada por pertencer a uma outra minoria religiosa. E, claro, isso envolve a proteção da privacidade. Então, nós temos um outro tipo de problema. O acesso limitado a cemitérios. Em muitos casos, o governo se justifica por ter falta de cemitérios públicos, por causa do colapso do comunismo, por causa da Igreja Ortodoxa. E para isso, para compensar erros do passado do governo e da Igreja, e antes eram incluídos na categoria benigna. Como resultado, muitas religiões, minorias, têm tido dificuldade em enterrar seus mortos ou de ter funerais nessas áreas. Outro exemplo, antes eu estava falando da presença ortodoxa no setor privado. Muitos entrevistados sentiram que não tem transparência, que precisa haver mais transparência para os não ortodoxos por parte da igreja, de suas decisões. Eu tenho aqui tudo aqui do contexto grego. Primeiro, de problemas de pessoas, a última de uma pessoa que trabalha numa ONG, as primeiras dizem que uma mensagem comunicada pelo clero que influencia outros na sociedade, como eles agem, e outras falam que as pessoas têm uma influência por trás dos panos, vinda da igreja. A identidade aqui se refere com o fato de que o governo ganhou a batalha porque eles conseguiram vitórias, mas perderam na votação que se seguiu. Então, o governo recebeu uma mensagem bem clara: não mexa com a igreja, não crie problemas para a igreja. A última categoria aqui, dentro do pernicioso, aqui, com relação ao pernicioso, a minha pesquisa mostra de uma área incerta entre a religião e o direito com relação a ser simbólico no contexto, mas essa influência continua no nível simbólico. Aqui eu também tenho algumas outras citações, tanto do contexto russo quanto do europeu, que disse que, bem polêmico, mas são práticas. E a segunda aqui fala de isso que foi bem mais óbvio no caso russo do que nos outros. A formalidade da lei e o que estava acontecendo nas práticas. Então, muitas minorias ficaram realmente muito aborrecidas com essas cláusulas. Agora eu não posso ler. Eu não consigo ver meu texto. Muitos grupos minoritários se aborreceram porque aqui as pessoas eram chamadas, era pedido de igualdade. Eles perguntavam por que um grupo deve ser isolado, deve ser diferenciado do outro. E nessas cláusulas haviam razões para essas minorias. E é mais fácil ver desses exemplos, as linhas entre o benigno, o banal e o pernicioso são bem misturadas, mas não em termos das perspectivas, da pergunta principal. Aqui na segunda pergunta que eu coloquei, e se alguma coisa pode ser feita com relação a esses problemas.
E, como mencionado, os estudiosos estão muito divididos. Eles discordam entre a linha que divide o banal, o pernicioso e o benigno. Uns veem a solução que temos que continuar e não privilegiar nenhuma, nem essa, nem aquele grupo. E no contexto desse tipo de desentendimento, o que é que a lei pode fazer para ajudar? Eu gostaria de usar algumas ilustrações aqui das limitações. Aqui eu gostaria de mostrar o meu foco saindo da maioria da minoria. A maioria dos meus casos vão muito além do contexto ortodoxo. E também porque até agora meus exemplos têm sido de liberdade de religião para religião, mas também quero falar da liberdade de não ter religião. E dois livros bastante provocadores nesse sentido: a tragédia da liberdade religiosa e a impossibilidade da liberdade religiosa, para o Winfred Sullivan, de 2005. E as preocupações desses autores são diferentes, mas vamos falar dos seus problemas. E Sullivan fala do problema da religião. De acordo com o autor John Lane, a liberdade de religião é resistente às teorias e são levadas a avaliar a religião não se encaixa bem num esquema legal e racionalizar a religião, como proposto pelos legisladores, fracassou para alcançar a vida das pessoas no começo do século XX ou talvez de qualquer século. Em resumo, eles têm bases comuns e as dificuldades, uma das realidades difíceis que eles têm que lidar é o relacionamento entre a identidade nacional e a liberdade. Muitas vezes, tanto nos Estados Unidos quanto no contexto europeu, eu gostaria de ilustrar com dois casos. O caso do Pledge of Allegiance, que é o juramento, a bandeira, digamos, ou a fidelidade americana. Existe muita dificuldade ou impossibilidade, como diz Sullivan, de desembaralhar a cultura, a religião e a história e considerar ou analisar se a liberdade de religião foi violada. Talvez todos vocês aqui não conheçam o que é chamado Pledge of Allegiance nos Estados Unidos. Isso é recitado pelos alunos aqui nas escolas. E muitos anos depois que o governo americano reconheceu esse juramento, ele foi colocado nas escolas para ser recitado pelos alunos. Isso foi desafiado pelos seguidores dos Testemunhas de Jeová, porque isso não ia de acordo com a religião deles. Novamente, as palavras aqui sob Deus foram adicionadas em 1954 e requeridos pelo presidente Eisenhower. E depois que esse juramento chegou na corte, foi em 1954, quando eles acrescentaram a palavra sobre Deus. E isso constituía indoutrinação religiosa. E era uma violação à primeira emenda da Constituição americana. Esse caso não passou devido a assuntos particulares ligados ao quem fez o caso. No estado, em âmbito estadual, em Massachusetts, o caso do juramento patriótico tem vários, é muito menos sobre a identidade religiosa, mas colocar a liberdade civil religiosa americana no banco dos réus. Voltando para o contexto europeu, a mãe de 2 filhos que iam no governo italiano violava o seu direito
de educar seus filhos com as suas próprias crenças religiosas. Em novembro de 2009, o tribunal decidiu por unanimidade a favor de Lauti. O Estado italiano, em seguida, procurou e obteve a remessa do processo ao Tribunal Pleno Europeu. Como nos casos em todo o juramento de fidelidade, como nesse caso na Itália, a relação entre o catolicismo e a identidade nacional complicaram o caso. Na sua demissão do fundamento da Lauti em 2005, o tribunal italiano argumentou que o crucifixo era um símbolo histórico e cultural, possuindo assim uma ligação com a identidade do povo italiano e que ele representava uma característica da Itália, cultural. O governo italiano, na sua defesa, perante o Tribunal Europeu de Direitos, argumentou que as autoridades nacionais desfrutou de uma ampla margem de apreciação. Através tanto do juramento de lealdade, casos do crucifixo, observa-se um processo através do qual o cristianismo variável deixa de ser uma religião. Ambos os casos provocaram muita mobilização. E no caso da lealdade, que foi levado à Corte Superior, que foi levado em 2001, e essa vara jurídica determinou que a conferência conduzida pelo professor em escolas públicas viola a cláusula do estabelecimento. Um ano depois, a Câmara dos Deputados aprovou uma resolução com a maioria afirmando que a decisão do 9º Circuito era inconsistente com a primeira emenda jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Enquanto isso, o então presidente George W. Bush chamou a decisão ridícula e incoerente com as tradições históricas dos Estados Unidos. Indicou que a sua administração pediria formalmente que o Tribunal Supremo apoiasse a decisão. Existem muito mais exemplos, nesse caso em particular. Depois da decisão de 2009, quando o Estado italiano solicitou encaminhamento para a Grande Câmara do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, um número sem precedentes de países europeus, associações, procurou e ganhou o direito de intervir na audiência com declarações a favor contra a decisão. 10 ONGs e vários deputados do sistema europeu foram contra a decisão. Criticamente, em termos de calendário, tudo isso foi acontecendo no contexto de uma crise de legitimidade em curso de frente, gerando um processo de reforma visando, entre outras coisas, limitar a influência do tribunal. Quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos revisou o caso na audição, o Tribunal Pleno passou em 2009 por unanimidade de 7-0 a decisão favorável a Lauti. É difícil saber ao certo até que ponto a mobilização e os esforços do lobby influenciou o resultado da decisão no caso do crucifixo e do juramento. Mas meu palpite sugere que a influência foi significativa. O tratamento das questões religiosas nos Estados Unidos reflete a base de nível dessas exigências, o que exige a mobilização, muitas vezes confusa, embutidas na concepção predominante da religião em relação à identidade nacional, muitas vezes tentando influenciar as decisões jurídicas. E dependendo do tópico, talvez algumas sejam justificadas e outras não. Esses exemplos podem ser problemáticos para buscar a liberdade religiosa, tanto quanto a liberdade da religião. Provavelmente a tensão vai continuar por muito tempo, mas muitos estão trabalhando para as duas liberdades. E eu termino aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir que vocês aplaudissem esses panelistas de hoje.
Agora nós vamos ter 15 minutos para perguntas e respostas e eu lembro mais uma vez que vocês devem falar no microfone. Eu gostaria que vocês se apresentassem e para quem a pergunta será dirigida. Obrigada. Os três palestrantes, eu vou para a FI. A minha pergunta, parece que de tudo que você falou, ou as contenções não é sobre a religião, mas como definir a identidade nacional. Estou curiosa se você poderia desembaraçar todos esses elementos de tal maneira que o secularismo e as pessoas religiosas tentem redefinir ou colocar a identidade apropriadamente no contexto europeu? Obrigada pela pergunta. É um ponto bem importante e bastante conflitante, polêmico, principalmente se você olhar para o nível de tentativas de mudança do que tem na educação pública. Se você me perguntar, a melhor maneira é ensinar a identidade nacional desde crianças, o que quer dizer ser greco, por exemplo, de maneira muito mais ampla do que todos os esforços para mudar esse tipo de educação, de identidade nacional, cruzaram com grande resistência, foram encontrados com grande resistência. Por exemplo, no caso grego, tem havido tentativas nos últimos anos por muitos grupos e também do Ministério da Educação de mostrar como a escola pública lida com o ensino de história e, por exemplo, a fé ortodoxa e principalmente a igreja ser responsável por manter a nacionalidade grega viva durante anos de domínio. E esses esforços realmente têm sido estudados de maneira muito intensa e é bem difícil para os políticos sobrepujarem, não que muitos queiram, mas aqueles que querem prosseguir com mudanças na educação encontram oposição muito forte de certos lobbies para ensinar história. Dessa forma, nos cursos de história, é uma batalha política. Eu acho que é um nível que está sendo, que não está chegando muito adiante, não está prosseguindo ou fazendo muito progresso por causa desse problema. Eu gostaria de continuar a pergunta que você levantou para o caso de julgamento, que nesses casos, como por exemplo do interesse político, tem sucesso em fazer modificações. Eu tenho dificuldade com isso pela razão que na Constituição americana para o período de permanência. Eu não vejo nada isso na Corte Suprema e não recebemos nenhuma ajuda quanto a esse respeito. O caso que você falou, e o indivíduo ele foi expulso desse caso por falta de entendimento, inocentado, que ele gostaria de representar, ou seja, cristão. E nesses casos, muitas vezes, eles levantam assuntos. Eu não acho que eu vi nenhum assunto nesse respeito, nenhuma pressão quando o juiz ele não usou a opinião pública maior. Qual é a sua pesquisa na qual o processo político ele tem sucesso em usar o artigo 3, que quando um juiz, em assuntos quanto a isso, eu quero ver o sucesso, eu quero que você use esse termo sucesso, que ele teve sucesso. Eu espero que nós possamos ter mais da sua visão nisso.
Eu não tive mais informação, mas depois da decisão da nona corte, as influências que os juízes sentiram, a complacência, a pressão que eles estavam sentindo, e eles publicaram muitas citações sobre isso, de como eles se sentiram estressados com o caso. Eu não posso provar, ninguém pode, qual tenha sido a influência das pressões que eles receberam, mas foram comentários muito bem documentados da pressão que eles receberam para tomar essa decisão. Eu não estou falando das cortes, eu estou falando da Corte Superior. Não é... Eu não estou tentando criticar a o Tribunal Superior. Eu só digo que os juízes recebem muita pressão política em assuntos bastante sensíveis para a nação. Eu gostaria de dirigir essa pergunta. Eu gostaria de perguntar ao professor Jean Paul. Enquanto eu ouvia isso para as duas palestras, eu vi diferentes orientações de como algumas coisas com respeito, por exemplo, treinar o pessoal de políticas internacionais, o que eles devem fazer. Eu tenho consciência, estou consciencioso que em muitas partes religiosas do país, a orientação secular, os grupos religiosos estão se sentindo atacados e o Estado ou a escola francesa, eles tomam essa posição na qual que nós não podemos entender ou responder à religião porque nós estaremos ultrapassando certos limites. Então, como isso pode ser traduzido numa prática? Como você treina um pessoal internacional em política internacional e professores? Então, um dos grandes dilemas. Primeiro, eu hesito um pouco, porque eu acho que parte do problema existe uma certa pressa baseada na premissa de que agora você tem uma religião? Sim, nós temos uma religião. Então, existe uma pressa, uma precipitação para implementar programas, e eu falei de várias agências do governo. É um esforço bastante amplo que reflete o fato de que, de repente, nós sabemos que o que é religião, quem vai falar representá-la e como ser parte da conversa e dos processos de tomada de decisão. E meu ponto é, eu não estou tão preocupada quem é religioso ou quem é secular, é que inevitavelmente temos que entender que isso envolve um tipo de estabelecimento, processos de seleção, decisão, quem representa uma determinada comunidade, quem pode falar para uma determinada comunidade, em termos da educação religiosa, isso é um assunto bastante complexo, e temos que pensar mais que não existe uma única resposta simples. Não existe um grupo de materiais que possa ser oferecido para consertar o problema. Eu não acho que é simples a esse nível. Então, eu hesito um pouco para pular e entrar nesse campo, mas eu não compro essa ideia de que existem todos esses grupos no mundo religiosos que estão sendo oprimidos e por isso os Estados Unidos está se engajando. Eu acho que os Estados Unidos, quando os Estados Unidos isola a religião, ele manda uma mensagem, um conjunto de processos políticos
Eu acho que temos que reconhecer que é isso que está acontecendo quando nós privilegiamos a religião como parte do processo. E hoje é um preço que as pessoas talvez hoje não estejam dispostas a pagar, mas é que é uma coisa que tem que ser reconhecida quando quisermos, ao seguirmos adiante. A pergunta é primeiro para o secularismo e as escolas públicas. As escolas seculares não têm nada a ver com religião, porque é secular, mas um apêndice das escolas seculares. Existe a necessidade para as escolas públicas de estudar assuntos religiosos pelo fenômeno cultural, social, histórico. É uma equação de elevar conhecimento a respeito da religião, de trazer como entender práticas, rituais e comportamentos religiosos, também como uma religião e outras religiões, mas não no ponto religioso, mas de termos históricos. Foi uma maneira de revolucionar as escolas para abrir o currículo, para integrar o conhecimento quanto às diferentes religiões. Por exemplo, no colégio francês, os estudantes que diziam ao professor: você não tem o direito de falar sobre a minha religião, porque nós aprendemos no MOSC. O professor tem direito de ensinar a respeito da sua religião, porque é parte da história e da cultura. Não é na perspectiva religiosa, mas tem o direito de trazer conhecimento, e é muito importante para alguns estudantes. Eles se recusam a visitar igrejas de outras religiões, porque eles dizem: não é a minha religião. Mas o professor na história ou de outros idiomas, ele pode levar os estudantes para levar outros lugares de adoração, e eu acredito que é original. É uma contribuição original de uma escola secular que ensine sobre religião. O sistema francês, o sistema escolar francês, às vezes tem uma crítica, outras vozes do exterior que dizem: você não pode dizer isso nas escolas, e de outros secularistas, de atividades secularistas. Você não pode ensinar religião na escola, mas dois críticos opostos. Mas não é o fato de trazer a igreja ou religião à escola. Precisamos falar do fenômeno religioso, é muito importante. E por isso tem o direito de falar sobre religião de uma maneira diferente, dependendo do tema, para explicar. É a escolha que foi feita pelo sistema secular escolar da França. Acho que o nosso tempo terminou, mas encorajamos todos a continuarem durante o break com os nossos debates, e logo depois vamos ter uma sessão aqui com as línguas para o grupo asiático e o grupo latino na sala 2005, com tradução para português.
E no outro grupo, onde teremos... Agradeço que todos se juntem a mim, agradecendo aos panelistas.